Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Vicente, para mais um vídeo na parte de segurança e saúde no trabalho. Hoje eu venho trazer um tema muito legal para vocês, que é sobre a validade do LTCAT. E aí, o LTCAT, tem ou não tem validade? Antes, por favor, peço que vocês se inscrevam aí no canal, curtam esse vídeo e compartilhem com a galera aí da parte na área de segurança e saúde no trabalho. Ou você que é empresário, fica até o final. É uma surpresa para vocês poderem aprender sobre essa questão e não deixar mais passar isso dentro da sua empresa, certo? Bom, LTCAT, tem ou não tem validade? Tem. Tem uma validade objetiva. E eu vou dizer para vocês que muita gente vai dizer assim: não, o LTCAT não tem validade. Só quando houver alterações no ambiente de trabalho. Bom, tá bom. Se você acha que é isso, tá tudo certo. Não tem problema. Aproveita e faz seu comentário aqui embaixo. Mas por que eu cheguei a essa conclusão? Trabalho com LTCAT já há mais de 10 anos. Já venho trabalhando desde a IN45 e IN77, fazendo análises extemporâneas para poder caracterizar a exposição dos empregados do passado, exposições passadas, muito antigas. E às vezes até era difícil de fazer a caracterização por conta da legislação. Tá certo? Então, eu tenho essa expertise, consigo debater sobre esse assunto. E agora aí vai, né? Questão polêmica é sempre complicado. Mas vamos lá. Existe validade para a atualização dos dados da aposentadoria especial em base ao GFIP e o E-Social? Sim. E essa validade está na legislação trabalhista. Aqui eu quero falar para vocês sobre duas validades. A validade objetiva, que é aquela que tem início e fim, e a subjetiva, que é aquela onde a gente tem alteração do ambiente de trabalho, alteração de função. Essas daí são normais, que as empresas já não fazem, certo? Então, você que tem essa dúvida ainda sobre a validade legal, que demanda para você uma movimentação, se você não faz nenhuma movimentação no seu LTCAT, que é a realidade de muitas das pequenas empresas que eu já atendi, você tem no mínimo aí 2 anos para fazer isso. Fazer um processo de reavaliação. Só que o mínimo não é o real. O real é fazer alteração à medida em que as coisas vão alterando. Tá certo? Mudou de setor, atividade, mudou as características do local de trabalho, tem que alterar o LTCAT. Então surgem as demandas de revisão periódica. Periódica no sentido de que não é num período pré-estabelecido, inicialmente, para isso que eu estou falando para vocês. Então, à medida que vai trocando as coisas dentro da empresa, a gente vai fazendo também a alteração dos documentos oficiais. Só que agora eu estou falando também de uma data para vocês. Data início e data fim. Que existe. É pré-definido na legislação isso daí. Certo? Vamos lá. O pessoal vai me bater aqui, mas vamos embora, né? Fazer o quê? Artigo 280 da IN 128. O LTCAT e as demonstrações ambientais. Ele está falando só LTCAT? Não. Falando dos dois. LTCAT e não é só um. Geralmente, o pessoal coloca dentro do LTCAT as demonstrações ambientais. Tá? E aí eles vão chamar isso daqui, ó, conforme o artigo 276, avaliação ambiental. Ok? Aí no artigo 280, ele diferencia uma da outra. Só que no LTCAT ele já tem que ter os dados das avaliações ambientais, sejam avaliações qualitativas ou quantitativas. Demonstração ambiental é a mesma coisa que avaliação ambiental. Claro que se eu estiver falando besteira e você achar que é besteira, não tem problema. Pode fazer o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler com carinho e a gente vai fazer um debate técnico em torno disso, tá certo? Mas ainda não vi, ninguém me falou ainda que o LTCAT e as demonstrações ambientais, ou a avaliação ambiental que é realizada dentro do LTCAT, são coisas distintas. Então, para mim, são coisas iguais. Mas elas precisam existir.
tá certo? Então, olha só o que o artigo está dizendo, que o LTCAT e as demonstrações ambientais deverão embasar o quê? O preenchimento da GFIP que eu falo para aposentadoria especial, que aí varia entre 01, 02, 03, 04. Vai de 01 até 04. Preenchimento da GFIP e social ou outro sistema, né? E dos formulários de comprovação de períodos laborados em atividade especial. E aí a gente está falando antes de 2023, até dezembro, até 31 de dezembro de 2022, era utilizado apenas o PPP para poder comprovar, o PPP físico. A partir disso, é o PPP digital, com base nas informações que são enviadas para o e-social. Mas vamos lá. Então, vamos dizer aqui, ó, a gente tem as demonstrações ambientais, tá certo? Conforme está dizendo o artigo 280. Aí, olha só o que o artigo 277 diz. Para complementar. Ora, se as avaliações ambientais são feitas dentro do LTCAT, por que as demonstrações ambientais aqui, a gente chama isso de complementação? A gente pode até utilizar como complementação, mas vamos utilizar também dentro do documento. Tá? Então ele serve para duas coisas: complementar ou substituir o LTCAT. Quando for o caso, serão aceitos, desde que informem os elementos básicos do artigo 276, os seguintes documentos. Um dos documentos, qual que é? Tá vendo? Demonstrações ambientais. É o PGR. Que vem a partir de 2022. Certo? Então vamos colocar aqui, ó, para complementar. As demonstrações ambientais foram feitas só para complementar ou devem fazer parte do LTCAT? Assim, você tem as duas vias. Você pode utilizar para complementar ou deve ser utilizado dentro do LTCAT. Para mim, elas não devem fazer parte, só serem dados complementares. Mas tem gente que vai chamar isso de dado complementar. E não tem problema também. Então, o que eu diria para você é, não. O artigo 280 da IN 128 informou que deve ser utilizado para embasar o preenchimento da GFIP. Então, eu já insiro isso dentro do LTCAT. Das demonstrações. Certo? E aqui eu venho falando sobre o inciso 5º desse mesmo artigo. E aí ele vai falar do PGR lá. Então, o artigo 278 vai dizer o seguinte, olha só. As demonstrações ambientais referidas no inciso 5º da cabeça do capítulo do artigo 277 devem ser atualizadas conforme o quê? Olha só, a gente tem uma demonstração ambiental e ela precisa ser atualizada. A demonstração ambiental vai dentro do LTCAT. Se ela vai dentro do LTCAT e ela tem que ser atualizada, qual é a periodicidade de atualização? Periodicidade prevista na legislação trabalhista. Qual é a periodicidade de atualização das demonstrações ambientais previstas na legislação trabalhista? É a NR1. É lá que está dizendo que o processo de reavaliação dos riscos deve constituir um processo contínuo a ser revista a cada 2 anos. Aí a gente tem aqueles prazos que você já conhece. Tem 2 anos e 3 anos. Mas aqui eu estou me baseando em empresas que não têm sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho. Na verdade, não tem sistema de gestão nenhum. Então a gente fala do mínimo. Tem também de 3 anos. Certo? Ou seja, assim, gente, a IN 45 e a 77 também diziam isso. Só que ela não dizia com a periodicidade prevista na legislação trabalhista. Ela era mais clara que isso aqui. Ela falava na periodicidade da avaliação global do PPRA. Tá? Então, esse dado está aqui, está mostrando para a gente que existe uma periodicidade. E não faz sentido a gente dizer o contrário. Entende? Então, resumindo, o LTCAT ele tem sim uma periodicidade, utilizando as avaliações ambientais como base, ou demonstração ambiental, se você quiser chamar assim também,
Essas demonstrações ambientais, conforme o artigo 278, devem ser avaliadas ou refeitas conforme a periodicidade da legislação trabalhista, e a legislação trabalhista com base na NR1 diz um mínimo lá, que é de a cada 2 anos. Volto a frisar para vocês, pessoal. O LTCAT é um documento dinâmico, assim como o PGR é. Então, qualquer alteração que tenha em setor, ambiente, risco, né, atingir os níveis de ação, a gente precisa fazer a alteração do documento de forma imediata. Só que se a empresa é pequena, geralmente eu atendo muita empresa pequena, mercado, mercadinho. Mercadinho da senhora G. Padaria do senhor João. Pastelaria do Manuel. Esse pessoal, eles não vão fazer a gestão de segurança e saúde. Não vão. Eles vão continuar contratando gente, alterando as pessoas de ambiente de trabalho, de risco, sem ao menos fazer uma gestão. E isso vai ficar caro para essa empresa. Então, se a gente já tiver pelo menos o mínimo, uma data pré-disponível, para disponibilizar isso para o empresário, maravilha. Facilita, já é um caminho andado. Certo? Pessoal, eu sei que alguém vai me bater aí, mas já aproveita e faz um comentário aí embaixo. Fica tranquilo. Eu gosto de ouvir, de ler críticas construtivas, né, que a gente chama, né? Crítica é crítica, mas a gente consegue construir algo com base na crítica. Então, por favor, deixa aí seu comentário e aproveita, não esquece, tá? Segue a gente aí nas redes sociais, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.